Bom, esse vídeo é para você refletir um pouco a respeito do seu comportamento, a respeito da sua vida secreta, a vida que todo mundo leva, mas não tem coragem de mostrar, porque não é bonito de se ver. Deus vê você. Deus tem interesse em que você seja livre, mas você jamais será uma pessoa livre se você quiser continuar na prisão. O que o mundo hoje chama de transtornos e siglas, para Deus tem outro nome. É pecado. Isso afasta o homem de Deus e a mulher também. Essa reportagem é para você refletir a respeito da sua vida secreta. Para compulsão sexual tem aumentado no Hospital das Clínicas em São Paulo. A busca pelo tratamento para compulsão sexual tem aumentado no Hospital das Clínicas em São Paulo. No ambulatório do Instituto de Psiquiatria do HC, na zona oeste da capital paulista, os atendimentos aumentaram 58% entre 2023 e 2024. Este ano, de janeiro até setembro, o número de pacientes já supera o registrado em todo o ano passado. É denominado hoje em dia de transtorno do comportamento sexual compulsivo. O que o mundo de hoje está chamando de transtorno é comportamento aprendido ou imposto. Influências, coisas que você vê, ouve e quer sentir. Não existe transtorno real. Existe a manipulação. Existe transformar as pessoas em pessoas viciadas em alguma coisa ou algo. Ela foi introduzida recentemente na Classificação Internacional de Doenças, a CID-11. Ela é definida como uma dificuldade, um padrão de dificuldade em controlar os impulsos sexuais intensos e repetitivos, e que essa dificuldade gera um sofrimento ou uma quebra na funcionalidade daquela pessoa, seja na esfera individual, tanto também quanto as pessoas do entorno dela. As queixas mais ouvidas são relacionadas à pornografia, por exemplo. Então, nesses últimos anos, com o advento da internet, das mídias sociais. Os primeiros indícios do transtorno podem surgir. Entenda, não é transtorno. Vício não é transtorno. Dependência não é transtorno. Comportamento não é transtorno. Você se coloca numa situação, você usa e se beneficia daquela situação. Depois, você é classificado como alguém que tem um transtorno. E você sabe muito bem que você não tem transtorno algum. Você tem uma compulsão
pelo pecado e você precisa se arrepender. Você não precisa de um tratamento, você precisa de libertação. Você precisa querer abandonar o pecado. Adolescência. Os dados indicam ainda que mesmo quando o problema é reconhecido, muitos interrompem o tratamento. Também pode ser em decorrência de traumas sexuais na infância, e a compulsão sexual, às vezes, nesse sentido, vem como uma tentativa de reparação. Ela é cíclica também, né? Para quem pensa, como eu havia explicado, é um comportamento aprendido ou imposto. Não tem a ver simplesmente com impulsos naturais do ser humano. É um comportamento aprendido ou imposto, assim como também um outro comportamento que muitos hoje defendem como coisa normal e como coisa legal na sociedade de hoje. O que foi dito agora é que a maioria dessas pessoas receberam algum tipo de abuso na infância. Você ouviu exatamente o que eu ouvi também. Só que você precisa parar e analisar as coisas com um pouquinho mais de critério para entender aquilo que está sendo dito. Perceba, a informação verdadeira é manipulada para que as pessoas acreditem que elas são coitadas, mas que elas não precisam se arrepender da distância, do afastamento que elas mesmas criaram de Deus para si. Às vezes onde a pessoa tem comportamentos mais impactantes, mais sofridos, mais repetitivos, e outras fases que a pessoa melhora também desse comportamento espontaneamente. A gente estipula no ambulatório um acompanhamento de 1 a 2 anos, em média. A Organização Mundial da Saúde incluiu oficialmente o transtorno de comportamento sexual na Classificação Internacional de Doenças em 2018. A Organização Mundial da Saúde incluiu oficialmente o transtorno de comportamento sexual na classificação. O que a Bíblia chama de pecado, de promiscuidade e de abominação, o mundo de hoje chama de transtorno de comportamento sexual ou compulsão sexual. E assim, as coisas vão tomando novos nomes, sendo ressignificadas, para que o ser humano não encontre de verdade redenção para sua alma e nem tenha que se arrepender dos seus pecados, porque está sendo dito a ele que ele tem um transtorno, que ele precisa de um tratamento e não de arrependimento. Internacional de Doenças em 2018. Durante a pandemia de Covid-19, de 70% a 80% das buscas por tratamento tinham a pornografia como sintoma principal aqui no ambulatório. Pandemia, pessoas confinadas. Fique em casa. De onde você acha que saiu esse tipo de ordem? Esse tipo de planejamento diretamente do inferno, porque Satanás sabia muito bem que as pessoas estariam bem diante da telinha onde ele estaria ditando as regras de comportamento
mental, espiritual e físico. E hoje nós vemos o resultado de tudo isso. Nunca houve uma geração tão promíscua e afastada de Deus como essa. Especializado do Hospital das Clínicas. Esse tipo de conteúdo tem se tornado cada vez mais acessível, na palma da mão. A OpenAI anunciou recentemente planos para afrouxar as restrições do ChatGPT e permitir conteúdo erótico para usuários adultos verificados. A empresa, no entanto, não detalhou por enquanto quais serão os métodos de verificação de idade. Quase 8 Você entendeu bem? Mapeamento de pessoas. Também é disso que se trata. Mapeamento de pessoas. O sistema está calibrando. Está mapeando essas pessoas que supostamente têm essa compulsão, esse transtorno. E identificando indivíduo por indivíduo. E então essas pessoas estarão suscetíveis a todo tipo de lei criada para isso, ou de ordem, que muitas das vezes não vai ter nada a ver com Deus. Serão imposições. Você entendeu o que o pecado está fazendo com a sociedade de hoje? 1% da população brasileira apresenta sintomas de compulsão sexual, segundo um levantamento global publicado em 2000. Olhou por enquanto quais serão os métodos de verificação de idade. Quase 8% da população brasileira apresenta sintomas de compulsão sexual, segundo um levantamento global publicado em 2023. Então, esses critérios diagnósticos, eles são esmiuçados na entrevista psiquiátrica especializada. A prevalência do transtorno do comportamento sexual compulsivo, ela se dá mais em homens, a partir dos seus 20 anos. Nossa maior população é entre os 30 e 50 anos de idade. Existe compulsão sexual em mulheres, mas as mulheres têm mais barreiras para chegar também num centro aí de saúde, barreiras sociais, culturais. E a compulsão, em termos de orientação sexual, a gente tem um público relativamente diverso entre homossexuais, heterossexuais. A vida de quem... Um público relativamente diverso. Entre heterossexuais e homossexuais, jovens e até velhos. Afinal de contas, o pecado é inerente do próprio ser humano, afastado de Deus. Se você entendeu o recado, se arrependa, se humilhe, se dobre à vontade de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.